Olá, meus amigos, olá, minhas amigas de todo o Brasil. Você, meu caro amigo, minha cara amiga, que está matriculado ou matriculada em um dos cursos do Complexo Damásio de Jesus, ou no curso anual, ou um de nossos cursos semestrais. Perdoe-me interromper a aula de vocês, mas venho até a presença de todos para dar um recado importante. Na verdade, dar um recado, compartilhar uma alegria com vocês e, num segundo momento, fazer um convite. O primeiro recado que eu gostaria de dar para vocês é uma notícia maravilhosa para todos os alunos, ex-alunos e professores do Complexo Damásio de Jesus. Já estávamos enormemente felizes com o resultado que obtivemos no último concurso do Ministério Público do Estado de São Paulo. 79% dos nossos alunos foram aprovados naquela prova. Parabéns a todos os professores e parabéns aos novos promotores de justiça do Estado de São Paulo, nossos queridos ex-alunos. Se não bastasse esse resultado maravilhoso, recentemente, há poucos dias, obtivemos uma notícia extraordinária. Foi divulgado o resultado final da magistratura do Estado de São Paulo. Meus caros amigos e amigas, 70% de todos os aprovados, repito, 70% de todos os aprovados são alunos ou ex-alunos do Complexo Damásio de Jesus. Parabéns aos novos juízes, foi um concurso extremamente difícil. No final, apenas 70 aprovados, e desses 70 aprovados, 70% de nossos alunos e ex-alunos. Se não bastasse, das 10 maiores notas, 7 são de nossos alunos. Isso só mostra uma coisa. Isso só mostra que o empenho de cada aluno e o empenho do professor que ajuda o aluno nessa sua caminhada, a soma desses dois empenhos só tem um resultado: a aprovação. Parabéns, portanto, aos novos promotores de justiça. Parabéns aos novos juízes do Estado de São Paulo e parabéns a todos os aprovados nos concursos recentes, aqueles que passaram aqui pelos nossos bancos no Complexo Damásio de Jesus. Estamos em festa. E aproveitando esse momento de festa, de alegria, venho até a presença de vocês fazer um convite. No próximo dia 5 de maio, sábado, a partir das 8 horas da manhã, nós vamos transmitir para todas as unidades do Complexo Damásio de Jesus um evento gratuito. O Dia Damásio, preparatório para a prova de agente da Polícia Federal. Esse é um concurso enorme no Brasil, são ao todo 500 vagas. Nós fizemos um curso reta final para agente da Polícia Federal e fizemos uma resolução de questões para agente da Polícia Federal. Mas agora faremos um evento gratuito, um grande evento, que começará no dia 5 de maio, das 8 horas da manhã, até as 14 horas e 40 minutos. Várias disciplinas aqui serão abordadas: direito constitucional, direito penal, processo penal, legislação penal especial, direito administrativo, em resumo, as principais disciplinas que caem nessa prova. Se você vai fazer esse concurso de agente da Polícia Federal, inscreva-se em uma das unidades do Complexo Damásio de Jesus. E você, que vai fazer no futuro próximo o concurso de delegado federal, ou escrivão da Polícia Federal, ou você que quer aí aproveitar o seu sábado para estudar, esperamos a sua presença. Dia 5 de maio, em todas as unidades do Complexo Damásio de Jesus, a partir das 8 horas. Agora, tenham uma excelente aula. Um grande abraço para todos. Tchau, tchau. Olá, sejam bem-vindos. Mais uma aula nossa sobre resolução aqui de questões e análise também de jurisprudência. E nessa aula de hoje eu selecionei para vocês um tema relacionado ao direito do consumidor, tá? Um tema de caracterização da responsabilidade civil nas relações de consumo, que é para os concursos públicos, independentemente do concurso público, magistratura, defensoria, ministério, o tema de maior relevância para a prova de direito do consumidor. Sempre é um tema cobrado, então a compreensão correta a respeito desse assunto é decisiva.
E o direito do consumidor, ao contrário do direito civil, acho que eu já até comentei isso, mas não custa reforçar, enquanto o direito civil ele é uma disciplina extremamente dogmática, doutrinária, com várias correntes, o direito do consumidor ele não tem tanta, né, discussão doutrinária assim, mas tem um detalhe, a jurisprudência é decisiva, então, e muito fértil, a todo momento nós temos novas discussões. Que é isso que nós vamos ver a respeito de um tema muito importante, que é o chamado acidente de consumo. Então, vamos começar a nossa aula de hoje fazendo uma análise geral a respeito da temática da responsabilidade civil. Quando nós estamos falando em responsabilidade civil nas relações de consumo, o CDC ele estipula dois regimes jurídicos. Ok? Dois regimes jurídicos. E aí vem a primeira questão importante de tudo isso, pessoal. Quando nós estamos falando em regime jurídico, uma expressão até bem comum. O que é regime? O regime jurídico, ele acaba se traduzindo por um conjunto de regras específicas aplicadas a uma determinada situação. Ok? Então, só fazendo um paralelo, né? Existe o regime jurídico do casamento, existe o regime jurídico da união estável. Ah, mas ambos são entidades familiares. São, de fato são, né? Ambas têm proteção, ambas têm status constitucional, mas com regras diferentes. Quando nós estamos falando em responsabilidade civil, a ideia é mais ou menos a mesma. Existem conjuntos de regras que vão ser aplicados numa hipótese e conjuntos de regras que vão ser aplicados em outra hipótese. Ao lado desses regimes especiais que nós temos no CDC, existem outros regimes de responsabilidade civil, responsabilidade ambiental, responsabilidade civil do Estado, responsabilidade contratual e extracontratual. Nós vamos apenas ver esse campo bem específico, que é do direito do consumidor. E o direito do consumidor cria dois regimes diferentes que são baseados na violação do dever jurídico. O direito do consumidor, ele impõe aos fornecedores uma série de deveres. E de acordo com o dever que foi violado, é aplicado um regime ou é aplicado um outro regime. Pois bem, quando o dever violado dever violado, né? Quando o dever violado for a segurança, nós temos a aplicação da responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço. Responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço. Já, quando nós temos como dever violado um problema relacionado à qualidade ou à quantidade, temas estes, portanto, que dão origem à adequação isso culmina
com a chamada responsabilidade pelo vício do produto e também do serviço. Okay? Então, são esses os dois regimes jurídicos. Quando o produto não está adequado, quando o produto não tem a qualidade, não tem a quantidade esperada, e isso causa um dano ao consumidor, nós vamos utilizar as regras de responsabilidade por vício. Via de regra, o vício está atrelado a um mau funcionamento, né? O funcionamento inadequado, que é um problema mais corriqueiro. O vício, sem dúvida nenhuma, é uma questão bem mais corriqueira. Agora, quando nós estamos falando da responsabilidade pelo fato, a discussão, o centro da discussão é a segurança, que é um tema mais sensível. O problema da segurança é um aspecto muito mais sensível, porque isso está atrelado a um problema da manutenção da integridade física do consumidor, da sua saúde, de outras questões ligadas a isso. Pois bem, o que nós temos que entender, pessoal? Para falar em responsabilidade pelo fato, não basta a violação do dever de segurança. É necessário observar uma consequência. Então, na responsabilidade pelo fato, nós temos uma condição. Esta condição é justamente a violação da segurança. E aí vem o detalhe polêmico, que é o objetivo da nossa análise de hoje. É investigar a consequência que vem a ser um acidente de consumo. Acidente de consumo. E quando aqui nós estamos falando de acidente de consumo, isso quer dizer que a caracterização da responsabilidade pelo fato exige que a violação do dever de segurança do produto ou do serviço em circulação no mercado traga como consequência isso aqui, certo? E quando nós estamos falando em acidente de consumo, pessoal, nós estamos falando de um dano à pessoa do consumidor. Dano à pessoa do consumidor. Tudo bem? E quando aqui nós estamos falando à pessoa do consumidor, estamos falando de um dano à vida do consumidor, de um dano à integridade física do consumidor, de uma lesão à sua imagem, inclusive o seu patrimônio. Então, a insegurança traz como consequência esse acidente. Ele tem que ser atingido. Tá certo? E aí já está um ponto que diferencia muito, pessoal, a responsabilidade pelo fato da responsabilidade pelo vício. Exemplificadamente, eu tenho um livro, né? Compro um livro para ler, e aí na página 144, o livro está em branco. Isso é um fato ou isso é um vício? Isso é um vício. O produto não tem a qualidade esperada, né? Foi impresso com esta falha, e a partir deste momento, esta falha autoriza que o consumidor prejudicado proponha uma ação indenizatória, ou como nós vamos ver depois, no futuro bem próximo, exerça o chamado direito de reclamação, que, entre outras garantias, permite a substituição do produto por outro. Então, ao tratar do vício, nós estamos falando de um problema interno. É um problema ligado ao produto, ligado ao serviço em si. Quando nós estamos falando do fato, significa que esta falha de qualidade, de uma maneira ou de outra, ou esta falha de quantidade, afeta o consumidor. Ao ler o livro e passar as mãos na tinta, ela é tóxica e eu tenho uma alergia. Isso já é responsabilidade pelo fato.
Tudo bem? Então, necessariamente, quando nós estamos falando de responsabilidade pelo fato, nós precisamos enxergar esse aspecto, a ocorrência de um acidente. Mas aí, pessoal, a doutrina e a jurisprudência começam a entrar numa zona acinzentada. Em que sentido? Vou dar um exemplo que foi uma pergunta de uma prova. Não foi uma pergunta de concurso público, foi uma pergunta de OAB, mas a hipótese é bem interessante para ilustrar o que eu quero chegar, onde eu quero chegar, que essa questão até foi anulada. Eles narravam uma história, no probleminha, que uma pessoa estava conduzindo o seu veículo e aí teve uma falha do freio. O freio não funcionou e o consumidor derrapou, parando no meio da estrada. Mas que foi só um susto. A pergunta é, está caracterizada a responsabilidade pelo fato? Ou não? Então vem a primeira indagação. Teve uma violação do dever de segurança? Sim, freio, né, pessoal? Freio é um item de segurança, talvez um dos mais importantes que nós temos. Mas aí começou a ter uma dúvida em relação à consequência. Ah, mas o acidente é potencial. Ele tinha uma potencialidade de um acidente e por uma sorte ele não bateu. Mas ele não bateu. Em tese, tecnicamente, ainda que o acidente tenha sido potencial, não há propriamente a sua ocorrência. E no Brasil, nós não indenizamos por um dano hipotético. Isso é um dano hipotético, você indenizar de um suposto acidente que poderia ter ocorrido. E aí está o ponto central da nossa aula de hoje. Entender se a caracterização do dano, a responsabilidade pelo fato, exige apenas a violação do dever de segurança, dando origem, portanto, ao chamado dano in re ipsa, ou seja, o próprio fato da coisa gera indenização, ou se necessariamente nós precisamos da ocorrência do acidente de consumo. Então, anotem no caderno o seguinte, pessoal. Existe uma importante divergência na caracterização do dano, na hipótese da responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço. Pelo fato do produto ou do serviço. Ponto. A primeira orientação teórica afirma que a simples violação do dever de segurança, e a potencial exposição do consumidor, ao acidente já é suficiente para a caracterização do dano. Especialmente o moral. É essa expressão que a jurisprudência utiliza, e a doutrina também, o dano in re ipsa. Dano in re ipsa. Esse dano in re ipsa é o dano da própria coisa. O próprio fato por si só é danoso. Até aqui está claro? Para vocês só fazer um paralelo. No direito do consumidor, nós temos a aplicação de dano in re ipsa em algumas situações. Um caso importante de dano in re ipsa que nós temos é aquele atrelado à negativação indevida em cadastro de crédito. Uma pessoa foi lá, foi negativada indevidamente. Mas ele nunca usou crédito, nunca precisou do crédito. Não interessa. Teve a restrição
nesse caso, indeniza. A questão curiosa é o seguinte, mas teve a restrição no crédito? Teve, né? Então não é uma restrição potencial. Ela não teve efeitos, mas ela aconteceu. Então vem a dúvida que é justamente essa. O que caracteriza este regime jurídico? É a falha de segurança ou é o acidente? Porque se for a falha de segurança, está caracterizado o dano. Teve falha. A falha aconteceu. Não teve uma consequência, que foi o acidente, que poderia ter acontecido ou não. Então, esta primeira orientação teórica entende, portanto, que a responsabilidade pelo fato ela está atrelada à ideia da segurança em si. Se o dever é violado, basta esta falha, basta este ilícito, portanto, para a caracterização do mecanismo. De um outro lado, nós temos uma segunda corrente doutrinária que afirma o seguinte. Então, anotem no caderno. Numa posição oposta, alguns autores defendem que a responsabilidade pelo fato exige obrigatoriamente a ocorrência de um acidente. Ponto. A falta do acidente concreto, inibe a aplicação deste regime, sujeitando o infrator às regras da responsabilidade pelo vício. Tá legal? Então, cuidado, tá, pessoal? Quer dizer, ele não vai responder, não é isso. Ele não vai responder de acordo com as regras da responsabilidade pelo fato. Então, a história do freio, falhou o freio, é um problema sério, um baita de um susto. Agora, a discussão é se nós vamos usar a responsabilidade pelo fato ou vamos usar a responsabilidade pelo vício. Então, não é uma discussão de sexo dos anjos. Tem uma razão de ser, porque as normas, o prazo prescricional, quem são os responsáveis, mudam radicalmente. Até aqui está claro? Então, esta segunda posição exige concretamente a ocorrência do dano. Muito bem. O que nós vamos fazer agora? Vamos dar uma investigada em 2 casos. São 2 julgados do STJ. São julgados famosos, tá? De 2010 e de 2011. Que mostram como o tribunal está se comportando. São uns casos até meio escatológicos, então vocês não precisam ficar embrulhados aí, né? Depois vão comer alguma coisa, passa mal. Então fica atento. Vamos lá, vamos ao primeiro caso. Então, o primeiro diz o seguinte: direito processual civil e do consumidor, recurso adesivo, admissibilidade, né? Uma questão da ementa. Aquisição de alimento com inseto dentro, né? De licinha, né? Você tem que pensar que a barata, gente, a casca da barata é um açúcar. É verdade, é um componente de açúcar. Então ela é uma trufa voadora, tá? Então quando você não pode ficar com nojinho da barata. Vamos lá, continuando. Ingestão pelo consumidor, dano moral, existência, valor, revisão pelo STJ, possibilidade desde que irrisório ou exorbitante. Então, vamos lá. 1. A lei, aí eu não vou ler o 1, pessoal, porque ele está falando do recurso adesivo, tá bom? Vamos no 2 lá. A avaliação deficiente da prova não se confunde com a liberdade de persuasão do julgador. A má valoração da prova pressupõe errônea aplicação de um princípio legal ou negativo de vigência da norma pertinente ao direito probatório. Precedentes. Tem sempre uma discussão em direito do consumidor, que isso é super importante, que nós já até tratamos aqui, que é o problema da inversão do ônus da prova.
as provas desse acidente, da ocorrência, não são tão simples de serem investigadas. Então, uma das primeiras brigas com esse acórdão é que o juiz supostamente não tinha avaliado corretamente, não tinha feito vistoria do produto, mas isso não quer dizer que ele não possa julgar através de regras de experiência. Pois bem, voltando lá. 3. Aquisição de lata de leite condensado contendo inseto em seu interior, vindo o seu conteúdo a ser parcialmente ingerido pelo consumidor, é fato capaz de provocar dano moral indenizável. Tá? Nesse caso, pessoal, fica clara a configuração do dano moral? A cara da mulherada toda de nojo aqui. Né? Fica claro ou não fica? Lógico que fica claro, porque teve a ingestão e tendo a ingestão ocorreu o acidente. O acidente, nesse caso, é a ingestão. Então, o que esse acordo está falando? Ele está autorizando a configuração do dano moral justamente porque o acidente concretamente aconteceu. É a repercussão do asco, a repercussão do nojo, até muitas vezes o bloqueio que pode acontecer pela compra de alguns produtos é suficiente para a caracterização da hipótese, né? Aí ele termina falando que a revisão da condenação a título de danos morais somente é possível se o montante for irrisório ou exorbitante. Nesse caso, ele não reconheceu porque o valor da indenização foi adequado. Lembre-se, né? Uma lata de leite condensado também não vai autorizar uma indenização milionária. Agora, de cabeça, vocês vão me perdoar, mas se eu não me engano, acho que foi em 7, 8 mil reais de dano moral. Que, considerando padrões, né, brasileiros, é uma indenização relativamente alta, né, pelo valor agregado do produto que foi a segurança violada. Pois bem, então, esse primeiro julgado, ele foi julgado recentemente, tá? 10/5/2011. Foi também notícia do STJ. Mas nós temos um julgado um pouquinho mais antigo. Olha só. Recurso especial, responsabilidade civil, aquisição de refrigerante contendo inseto. Tá? Dano moral, ausência. A simples aquisição de refrigerante contendo inseto em seu interior, sem que seu conteúdo tenha sido ingerido, ou, ao menos, que a embalagem tenha sido aberta, não é fato capaz de, por si só, provocar o dano moral. Então, número 2, o mero dissabor não pode ser alcançado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. Então, o que ele está falando nesse caso? Adquirir um refrigerante com inseto dentro não deve ser nada agradável. Agora, que esta situação por si só configura o dano moral do consumidor adquirente, de acordo com o STJ, já é uma posição meio exacerbada. Diante disso, o que nós percebemos? Atualmente, o STJ, esses são 2 julgados, existem outros, tem se posicionado de que maneira? Nós precisamos ou não precisamos obrigatoriamente do acidente concreto? Nós vamos precisar necessariamente do acidente concreto, mas este acidente não precisa ter toda a repercussão. Se vocês olharem nesse julgado do refrigerante, ele afirma que se a embalagem tivesse sido aberta, eu já poderia ter uma regra de aplicação. Ok? Então anotem no caderno o seguinte, pessoal. Atualmente, o STJ tem uma inclinação maior, para a tese que exige a configuração do acidente concretamente.
Ponto. A simples exposição à insegurança não é suficiente. A simples exposição à insegurança não é suficiente para a tutela dos interesses do consumidor. Tudo bem? Então, tem essa questão aí que é fundamental. Mas, nós, ao tratarmos do tema, vamos enveredar para um assunto novo. Vejam, se um sujeito compra um refrigerante e esse refrigerante está envasado com um inseto, será que ele é um muito azarado ou, de fato, o processo fabril tem uma falha de segurança notória? Para entrar um inseto dentro de uma lata de leite condensado, gente, não entrou naquela lata. De alguma maneira, é uma falha sistêmica, até poderia ser um caso fortuito, mas temos aí uma falha que deve ser levada em consideração. Nós tivemos recentemente o caso do Todinho. Não sei se vocês se recordam. Então, esse caso do Todinho mostra que o infortúnio às vezes acontece. Eles foram fazer uma limpeza nas máquinas que injetam o líquido dentro da embalagem e foram lavar essas máquinas, têm que ser constantemente lavadas, até em razão do leite, né, que aquilo oxida, e não enxaguaram de maneira adequada. E aí injetaram Todinho com sabão, e isso é um produto destinado à criança. Ok? O que nós temos que entender é que o Estado exige dos fornecedores um padrão de segurança nesse processo, que deve ser obrigatoriamente observado, gostando ou não gostando. Então aí vem uma discussão mais atual, que é a seguinte: de fato, como dano individual, não se autoriza o dano moral. Porém, é possível, nestas circunstâncias, que o Estado atue estipulando uma eventual sanção. O PROCON, muitas vezes, e também o que nos interessa, Ministério Público, a Defensoria, através de ações coletivas. Um dano moral coletivo. Nesse caso, e aí está o detalhe, se nós estivermos falando de um dano moral coletivo ligado a acidente de consumo, nós não precisamos obrigatoriamente da consequência. Nós só precisamos da condição. Por quê? Porque o dano moral coletivo, ele acaba tendo uma carga, pessoal, mais de punição. Eu vou mais punir e até mesmo me prevenir da ocorrência de um dano futuro. Ok? Então, em relação ao dano individual, o STJ acaba entendendo de uma forma. Em relação ao dano coletivo, nós temos uma migração para a primeira corrente doutrinária. Ok? Então, anotem no caderno o seguinte, pessoal. É importante observar que nas hipóteses de danos coletivos e difusos, a doutrina inclina-se para afirmar que a simples violação do dever de segurança, é suficiente. A simples violação do dever de segurança é suficiente para a caracterização do dano. É suficiente para a caracterização do dano. Ponto. Isso porque, nestas hipóteses,
Isto porque, nestas hipóteses, o dano moral tem um caráter punitivo. Ok? E só para finalizar, coloquem assim: atenção. Atenção. A não caracterização do dano moral, não impede a aplicação de outras sanções. Especialmente as administrativas. Ok? Então, poderia vir lá uma vigilância sanitária aplicar uma multa? Pode. Não tem problema nenhum. Tá? Então, mas aí é uma outra esfera de imputação de falha de dever. Dentro da esfera administrativa, o que eles vão investigar não é a consequência, mas é a condição. Você tem que ter segurança, não teve segurança, então você está sendo... Ah, mas ninguém se contaminou. Mas você está vendendo maionese estragada. O fato de você estar vendendo maionese estragada, por si só, já é suficiente para a aplicação. Você está vendendo gasolina adulterada. Ah, mas ninguém comprou ainda. Não interessa, ela está adulterada e isso já autoriza a aplicação de uma sanção. Certo? Pois bem, para nós terminarmos, é importante lembrar que, muito embora a gente majoritariamente exija a configuração do acidente, concretamente, o CDC também traz expressamente algumas excludentes de responsabilidade. Neste caso que nós estamos falando, que é a responsabilidade pelo fato. Ok? E quais são estas excludentes de responsabilidade pelo fato? Ou seja, mesmo acontecendo o acidente, não vou ser responsabilizado. Nós temos 3 excludentes expressas e uma implícita. Ok? Qual é a primeira delas? Falta de colocação do produto ou do serviço no mercado. Falta de colocação do produto ou do serviço no mercado. O que isso quer dizer, pessoal? Não tem conduta, não fui eu que coloquei. Teve acidente, mas tudo bem, mas não tem nada a ver comigo. Isso gera enormes discussões. Por exemplo, montadora. Mas a falha é no pneu da Firestone. Eles vão se defender usando esse tipo de argumento. Ele fala, olha, esse produto que é a causa do dano não pode ser imputável a mim, que sou a montadora. Então começa, obviamente, uma tentativa de elidir a própria responsabilidade, mas nós temos claramente uma ideia. As pessoas devem ser responsáveis pelos seus próprios atos. Se é um ato alheio, em tese eu também não vou ser responsabilizado, salvo nas hipóteses de imputação estendida, que acontece, né? Se a imputação estendida é uma imputação normativa que acaba acontecendo. Por exemplo, a responsabilidade por ato de terceiro. É o empregador que responde por atos do empregado. O empregador não cometeu conduta nenhuma, mas o simples fato dele ser empregador já o autoriza a responder. Muito bem. Segunda excludente, que é a mais utilizada pelos fornecedores. A ausência de defeito. Ausência de defeito. O defeito inexiste. E como se o defeito não existe falha de segurança, logo não é acidente de consumo. Então, a pessoa foi lá e ingeriu um medicamento. Teve lá uma convulsão. Mas isso pode ser o quê? Um efeito colateral. E isso não vai ser visto como um acidente. Isso vai ser visto como um efeito
muitas vezes prejudicial, mas sem campo de aplicação da responsabilidade civil. Pode acontecer, pessoal, tá? Não tem nenhum tipo de problema. Em terceiro lugar, nós temos a culpa exclusiva da vítima ou a culpa de terceiro. Culpa exclusiva da vítima ou culpa de terceiro. Esse também, mau uso. Tudo é mau uso. Mau uso. O negócio pegou fogo. Mau uso. Ou mau uso, né? O negócio pegou fogo. Né? Então, tem essas discussões. Eles sempre vão... Né? Um quer responsabilizar, o outro quer se exonerar. Tá? Então, tanto a culpa exclusiva da vítima como o ato de terceiro também são excludentes. E aí, só para a gente finalizar, existe seria uma quarta e uma quinta excludente de responsabilidade civil, mas polêmicas. Bem polêmicas, por sinal. Que é o caso fortuito e a força maior. Tá? Então, depois seria o número 4, caso fortuito e força maior. Caso fortuito e força maior. Por que ela é polêmica, pessoal? Então, anotem no caderno o seguinte. O CDC não elencou expressamente o caso fortuito e a força maior. Nos artigos 12, 13 e 14. Ponto. Dessa forma, alguns autores coloque entre parênteses Risato Nunes, com 2 Es, 2 Es e 1 T. Isso, Risato Nunes, entendem que esta excludente não poderia ser aplicada. Qual é o argumento utilizado por esse autor? Ele diz o seguinte: o artigo 12 afirma que o fornecedor somente não será responsabilizado. Ele entende, portanto, que existe uma partícula restritiva e, portanto, as excludentes funcionam num sistema de números clausos, números fechados. Então, se o legislador quis restringir, não poderia o intérprete ampliar a aplicação dessa norma, até porque a ampliação dessa norma seria prejudicial ao consumidor. Bom, essa é a posição do Risato Nunes, mas essa posição é minoritária. Tá? A posição majoritária entende que é possível a alegação de caso fortuito e força maior, porque são, na verdade, excludentes obrigacionais. Estão na base da relação de consumo. Ou seja, o fato de ser uma relação de consumo ou não, pouco importa. Porque o caso fortuito e a força maior atingem a base da obrigação. Tanto das relações de consumo, como também de outras relações. Ok? Então, a doutrina e a jurisprudência majoritária aceitam o caso fortuito e a força maior como excludentes de responsabilidade civil na hipótese do acidente de consumo. Tá legal, pessoal? Ótimo. Então, resumidamente, qual era aqui o nosso propósito? Mostrar uma tendência atual do STJ ao tratar da responsabilidade pelo fato, que é um dos regimes jurídicos de responsabilidade que nós temos, exigir propriamente a caracterização do acidente, que, ao meu ver, é coerente, é a posição mais coerente. Existe ainda, remanesce a dúvida, quando o acidente está atrelado a um problema de tutela difusa.
e se essa tutela difusa exigiria obrigatoriamente essa ocorrência do acidente, ou a mera exposição. E mesmo ocorrendo o acidente, nós temos a possibilidade de afastar a indenização através dessas excludências de responsabilidade civil que estão previstas expressamente no texto do CDC. Ok, gente? Na nossa próxima aula, eu até vou tratar um pouquinho sobre o outro regime, porque isso eu sei que são dois temas que estão surgindo bastante em prova. O tema da responsabilidade pelo fato, ele cai um pouco menos, mas o da responsabilidade por vício cai bem mais. Então nós vamos ver mais questões para entender como isso é cobrado. E o ponto importante é, via de regra, pessoal, nos concursos, eles fazem uma questão híbrida. Então, a gente vai ver primeiro hoje esse sistema e na próxima aula, no próximo encontro, a gente vê o outro sistema e aí compara as questões para tentar entender como o examinador está cobrando esse assunto. Tá legal? Tudo bem até aqui, gente? Agradeço a atenção, até a próxima. Tchau, tchau.